Glória a Deus, aleluia. Quantos podem glorificar o nome de Jesus nessa noite? Deus está no nosso meio, o Espírito Santo está aqui conosco para nos abençoar, para nos alegrar nesta noite, para encher a nossa vida, o nosso coração de alegria, através dos louvores da palavra de Deus. Na prova é difícil glorificar, mas não é impossível. Deus nos dá força. E através da sua palavra Ele quer nos fortalecer nessa noite. Vamos ler um trecho da Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 17, e versículo 11. Se você puder, se coloque em pé e vamos ler junto esta palavra de Deus. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede nessa noite, nos dá vida para estar aqui e nos dá esta oportunidade de trazer uma palavra, uma breve palavra. Eu quero trazer ao teu coração nesta noite de domingo, para que Deus venha fortalecer o teu coração, para que Deus venha te dar uma semana de vitória, de bênção. E certamente você escolheu o melhor lugar para estar, que é na casa de Deus, que é nesta casa chamada casa de oração, aonde Deus está aqui presente para nos trazer a bênção, a vitória, para nos trazer poder e autoridade do céu para a nossa vida. Lucas capítulo 17 e versículo 11. É uma palavra bem conhecida dos irmãos, que é a cura dos 10 leprosos. A cura de 10 leprosos é uma parábola que Jesus, Ele nos mostra, nos ensina, nos alerta através dessa parábola. Então aqui escrito está, Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus. Diga comigo: glória a Deus. Está fraco, pode ser mais forte. Glória a Deus. Em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. E então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Diga comigo: a sua fé salvou você. Altíssimo, grandioso e eterno Deus, Pai amado, estamos diante da Tua palavra poderosa, Senhor Jesus, que penetra, Pai, no coração do homem, Jesus, e pode mudar, Pai, pode transformar, Senhor Jesus, pode curar nesta noite, Pai. Nós estamos aqui, Pai, diante da igreja, Senhor, numa só fé de adoração a Ti, Pai, numa só fé, Senhor Jesus, para alcançar aquilo que viemos, Senhor Jesus, buscar, Pai. Uns vieram buscar uma cura, Jesus, outros vieram buscar um milagre, Pai. Outros vieram simplesmente, Pai, para Te adorar, Jesus, na beleza da Tua santidade, Pai. Outros vieram, Senhor Jesus, com indagações, com perguntas, Senhor Jesus, mas Tu é o Deus de resposta nesta noite, Senhor. Tu é a nossa resposta, Senhor. E nesta noite nós estamos aqui para Te adorar, Jesus, para Te glorificar, Pai. Abre os céus, Pai, deste lugar, Senhor. Pai, que toda barreira espiritual caia por terra, Jesus, e o Teu nome, Ele seja glorificado no nosso meio, Jesus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém? Pode tomar o teu assento, glorificando o nome de Jesus.
Eu quero ser breve nas minhas palavras, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Nós fizemos leitura numa passagem bíblica muito conhecida dos irmãos, que é a cura dos 10 leprosos. Eu não quero me deter muito no contexto histórico desta palavra, mas eu preciso dizer a vocês que esta palavra que nós lemos nesta noite, ela foi proferida, ela foi dita pelo próprio Jesus de Nazaré. A palavra que nós lemos é, de certa forma, uma parábola explicativa, para que nós venhamos entender, e Jesus fez muito disso na sua trajetória na face dessa terra. Explicou por parábolas, para que nós viéssemos entender com mais clareza, com mais facilidade, com mais afirmação. E Lucas 17:11, ela é uma palavra escrita por Jesus através de uma parábola. Esta parábola, ela nos conta de uma história de 10 leprosos que estavam em uma certa região aonde Jesus passava. Jesus se movimentava muito no seu ministério, na sua caminhada de fé, aonde nós podemos entender, lendo a Bíblia Sagrada, estudando a história, estudando o que Jesus fez na face dessa terra. Nós entendemos que de Samaria até Jerusalém, aonde Jesus tinha o objetivo de chegar nesta ocasião, são aproximadamente 150 quilômetros de distância. Ou seja, Jesus, através do seu ministério, ele se movimenta, ele cura, ele expulsa demônios, ele transforma vidas, ele muda histórias de derrota em histórias de sucesso. Jesus, ele se movimenta no seu ministério com boas ações, desde enxergar aquela pessoa mais humilde até o que tinha mais poder aquisitivo. Jesus, ele tem um olhar para todos nesta sociedade que nós estamos falando, dessa época quando Jesus peregrinou e cumpriu o seu ministério na face dessa terra. Aqui Jesus está em uma certa região aonde existiam ali 10 leprosos. A história também vai nos dizer, e eu preciso falar para que vocês entendam, existia naquela época uma lei que determinava certas coisas a respeito de pessoas que tinham lepra. A primeira situação de uma pessoa leprosa era se apresentar ao sacerdote, porque era através do sacerdote que então viriam as prerrogativas determinando o afastamento daquele leproso do meio social. O leproso então, ele estava nesse contexto bíblico fadado a viver isoladamente, a viver em um leprosário, a viver em algum lugar determinado pelas autoridades da época, isolado da comunidade. Ou seja, a sua sentença praticamente de morte estava decretada. Um leproso na época, ele não poderia ter acesso à comunidade em geral, ele não poderia ter acesso a outras pessoas a não ser outros leprosos, outras pessoas na mesma situação em que ele se encontrava. Então a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele passa por Samaria e encontra ali 10 leprosos, ou melhor, os leprosos encontram Jesus. Glorificado é o nome de Jesus. E Jesus tem resposta para tudo. Jesus tem resposta para tudo. Jesus tem resposta para a doença. Jesus tem resposta para as nossas indagações. Jesus tem resposta para mim e para você nesta noite.
Não te preocupa, porque nada fugiu do controle do nosso Criador, e Ele está aqui para nos abençoar. A Bíblia vai nos dizer que estes leprosos então veem Jesus, e veem em Jesus a esperança de serem curados. A Bíblia vai nos relatar que quando eles enxergam Jesus, eles gritam: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Diga comigo: Jesus, tem misericórdia de mim. Aqueles leprosos então, eles estão diante de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eles estão diante do nosso Criador, diante de alguém que pode então resolver o problema deles. Glorificado é o nome de Jesus. E eu quero aqui trazer duas breves indagações para que você pense nesta noite. A primeira delas é a gratidão. A gratidão que esses leprosos, ou melhor, este leproso teve, porque aqui foram 10, mas a Bíblia, Jesus disse: aonde estão os outros 9 que foram curados? Porque quando eles chegam a Jesus e se deparam com Jesus leprosos, e Jesus diz assim: vai até o sacerdote, e quando eles vão até o sacerdote, eles são limpos, eles são curados. Jesus não veio para aniquilar a lei dos homens. Jesus, nesta parábola, ele respeita o sacerdote, respeita a lei humana, mas ele é maior do que a lei humana. Ele é maior do que qualquer coisa que você pode imaginar. E nós estamos nessa noite aqui no nome de Jesus. Nós estamos reunidos nessa noite, é no nome que é sobre todo nome. É no nome que não vai te desamparar. É no nome que não vai te deixar sozinho. É um nome que não vai te deixar parado à beira do caminho. É o nome de Jesus. Nós estamos reunidos aqui nessa noite num nome poderoso, e que pode nos abençoar, e que tem condições de nos abençoar. A Bíblia nos diz então que Jesus, ele dá uma ordem aos leprosos: vão até o sacerdote. E ali eles obedecem. Eu poderia extrair desta palavra muitos outros adjetivos, muitos outros sentimentos que aqui estão inseridos nesta palavra, mas eu quero extrair 2 dela. Um é a gratidão, e o segundo é a fé para a salvação. Diga comigo: gratidão, fé para a salvação. O primeiro sentimento que nós vimos aqui neste leproso, que reconhece a autoridade de Jesus, obedece a Jesus e vai até o sacerdote, e é curado, e volta para Jesus, e adora Jesus. A Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus, em terra, e adora o nome do Senhor Jesus. Ele não faz simplesmente uma indagação, ele não faz simplesmente um pedido para Jesus, e como os outros 9, ele se vai e não agradece. Não, este leproso, ele me chama a atenção nesta noite, que de 10, um só voltou para agradecer Jesus. Foram 10 pessoas curadas, 10 pessoas que tinham a sua sentença de morte decretada, porque a lepra na época não tinha cura. A lepra na época era uma doença incurável. A pessoa que fosse diagnosticada pelo sacerdote com lepra, ela seria então afastada da sociedade, isolada em um ambiente de um leprosário, um isolamento, e seria ali, então ali esperaria a morte. Aqui 10 pessoas estavam com a sua morte decretada, mas Jesus chega nessas vidas e muda essas histórias. Jesus muda a história dos 10, mas só um volta para agradecer Jesus. Só um reconhece que Jesus é a autoridade máxima na nossa vida. Só um reconhece que Jesus pode sarar as nossas feridas. Só um realmente é grato a Deus. Coisa boa quando nós entendemos que precisamos ser grato a Deus. A bênção, meus irmãos, a bênção, se nós perguntar para todas as pessoas que estão no mundo, ou estão dentro da igreja, ou estão lá fora,
se nós perguntarmos para uma pessoa se ela quer ser curada, se ela quer ser abençoada, certamente ela vai dizer que quer ser abençoada. A bênção, ela representa um ato de graça do nosso Criador para nós, um favor e uma proteção divina. É a manifestação e o cuidado de Deus sobre os seus filhos, prometendo-lhes prosperidade, saúde, bem-estar em diversas áreas da nossa vida. Isso é a bênção. Se nós perguntarmos lá fora para uma pessoa se ela quer ser abençoada, ela vai dizer que quer ser abençoada. Se nós perguntarmos lá fora para uma pessoa se ela deseja ser curada, certamente hoje, se nós entrássemos em vários hospitais nessa cidade, ou na cidade de Porto Alegre, ou em qualquer cidade que nós fôssemos agora, existem pessoas lá necessitando de uma cura, de um milagre, de uma bênção. Se Jesus passasse por lá nessa noite, certamente elas iriam dizer que queriam ser curadas. Mas este leproso, ele nos chama a atenção por um ato de fé e um ato de adoração. É diferente nós almejarmos a bênção simplesmente para sermos abençoados. Mas este leproso, ele foi curado, mas ele soube que quem curou ele foi o Jesus Nazareno, aquele que morreu na cruz para nos dar vida e vida com abundância. Não foi uma simples cura, não foi não. Foi uma cura vinda de um ato de adoração. A Bíblia diz que ele se prostra então diante de Jesus e o adora. Glorificado é o nome de Jesus. Quantos pode adorar a Deus nessa noite? Levanta a tua mão para o alto assim e adora a Deus. Deus está aqui no nosso meio para nos abençoar, e Ele quer receber a tua adoração nesta noite. Ele quer receber a tua adoração nesta noite, na sua presença. Glorificado é o nome de Jesus. Coisa boa quando nós vimos a gratidão do ser humano, né, meus irmãos? Coisa boa é lidar com pessoas gratas. Ainda alguém que eu já vi dizer, olha, a gente às vezes faz 9 coisas, 8, 9 coisas para uma pessoa. Daí na 10ª situação, se a gente não puder resolver aquela situação, a pessoa fica triste, fica brabo e morre todas aquelas 9 que foi feita, por causa de uma que de repente você não conseguiu fazer, ou não conseguiu forças ou condições para ajudar aquela pessoa, e aí ali morre todas aquelas 9 ações. Mas nessa noite eu sei que não tem ninguém aqui assim. Aqui tem pessoas gratas a Deus. Tem pessoas que estão nessa noite aqui. Você está aqui num culto de domingo à noite porque tu é grato pelo que Deus fez na tua vida. Eu tenho certeza que se fosse dada a oportunidade, muitas pessoas aqui teriam testemunho, teriam palavra para nos dizer de coisas que Deus fez na tua vida, que o homem não podia fazer, mas Deus realizou. Glorificado é o nome de Jesus. Esta é a gratidão que nós devemos render nos pés de Jesus nesta noite. Não é simplesmente a busca por uma cura, a busca por um milagre. Isso é bom, isso Deus tem para nos dar. Mas quando nós somos gratos, é diferente. Quando nós somos gratos, a coisa muda, o ambiente muda. Glorificado é o nome de Jesus. Os planos de Deus, eles colocam as portas abertas diante de você, mas a gratidão mantém a porta aberta. A gratidão, quando você é grato aquilo que Deus faz na tua vida, a porta se mantém aberta. Então seja grato a Deus. Seja grato pela tua família, seja grato pelo teu pastor, seja grato pela tua igreja. Seja grato por Jesus que te tirou lá, quem sabe, de uma situação desesperadora, onde você não conseguia mais sair, mas Jesus te tirou, Jesus te comprou, Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar vida, e nesta noite Ele tem vida com abundância para te dar e para nos abençoar aqui neste lugar. Glorificado é o nome de Jesus. Se nós fôssemos falar sobre a gratidão, nós iríamos passar a noite inteira falando e não haveria palavras que concluísse. A gratidão é uma via de 2 mãos. Nós muitas vezes recebemos a gratidão de Deus, outras vezes nós somos gratos com as pessoas que nos ajudaram,
que nos abençoaram, que nos abriram a porta. Hoje nós estamos aqui dentro da casa de Deus. Você está limpo, você passou pelo chuveiro de Jeová, Jesus te limpou, mas um dia você estava lá no mundo, um dia você, quem sabe, estava perdido, mas esse Deus, que é um Deus que nos abençoou, Ele nos limpou, e hoje nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. Então nunca te esqueça daquilo que o teu pastor fez por ti, daquilo que muitas vezes ele chorou pela tua vida, muitas vezes ele derramou lágrimas por você, muitas vezes nós demos muito trabalho ao nosso pastor, à nossa liderança, mas Jesus nos limpou, e hoje nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. Eu quero te trazer uma palavra de adoração a Deus nessa noite. Não é aqui um estardalhaço, não, é uma palavra de Deus, vinda do coração de Deus, para que nós venhamos sair daqui entendendo o propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito de nos curar, Deus tem um propósito de nos abençoar, mas o propósito maior de Deus é nos curar, nos abençoar e também nos salvar. Glorificado é o nome de Jesus. Por isso que eu falei com vocês a última palavra, a última característica deste leproso que voltou para adorar a Deus. Ele, através da adoração dele, ele abriu a porta da salvação. Através do ato de fé, da atitude de adoração a Jesus, quando ele volta diante dos pés de Jesus e se lança prostrado e adora o nome do Senhor Jesus, ali se abre a porta da salvação desse leproso. E a Bíblia diz que Jesus então, ele fala: vai, porque a tua fé te salvou. Nós vamos falar um pouquinho sobre fé, meus irmãos. O pastor João já falou no início do culto, através da introdução da palavra, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se tem uma coisa que nós não conseguimos fazer e realizar, é se nós não tivermos fé diante da presença de Deus. Quando tu conversa com alguém e tu traz uma palavra de Deus para a vida dessa pessoa, e tu vê que não há reação, ela não tem fé, ela não tem esperança, a Bíblia vai nos dizer que isto é impossível, nós agradarmos a Deus sem fé. Lá em Hebreus 11:16 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nesta noite eu estou diante de uma igreja que tem fé nesse Deus Criador, que tem fé nesse Deus do impossível, que se Ele quiser realizar um milagre, Ele vai realizar, e se Ele quiser levar, Ele vai levar. Ontem nós fizemos o sepultamento, o pastor João realizou do meu sogro, aonde Deus recolheu ele para a glória. Nós oramos lá na casa dele, o pastor João orou, nós oramos também junto, ungimos, mas nós entendemos que a vontade de Deus era levar ele. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que Deus não se engana, Deus não erra o endereço. Então nós estamos nesta noite reunidos no nome de um Deus que conhece todas as coisas, de um Deus que não se engana, de um Deus que não chega atrasado, de um Deus que não é como o homem que muitas vezes tenta fazer alguma coisa e não consegue realizar. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que conhece as tuas preocupações, os teus lamentos, as tuas lutas, a carga que quem sabe você tem carregado, as condições que você tem enfrentado. O nosso Deus conhece o teu coração nessa noite. E através do Espírito Santo de Deus, eu venho te trazer uma palavra de conforto, de consolo. Eu venho te trazer uma palavra de vitória nessa noite, porque este Deus poderoso, que implantou a fé dentro do teu coração, você só está aqui num culto à noite, num domingo à noite. Você poderia estar em qualquer outro lugar do mundo, mas você está na casa de Deus, está assistindo esta live, porque você tem fé, você tem esperança.
E a nossa esperança, a Bíblia diz que não é nesses momentos passageiros dessa terra. A nossa esperança é na eternidade com Deus. Se nós vivermos momento nessa terra somente esperando coisas daqui, nós estamos perdendo o nosso tempo. Mas nós cremos nessa noite num Deus poderoso, que foi comprar, que já comprou, melhor dizendo, na cruz do Calvário a nossa vitória, e foi fazer morada. A Bíblia diz que Ele foi fazer morada para que aonde Ele estivesse, nós também pudéssemos estar. Glorificado é o nome de Jesus. Lá em Romanos 10:17 nos diz que de sorte que a fé, ela é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É impossível nós termos fé verdadeiramente em Deus se nós não ouvirmos a palavra. A palavra nos alimenta, a palavra nos orienta, a palavra nos dá o rumo certo que nós devemos seguir. As pessoas, elas dizem que têm fé, quase todos que tu perguntar na rua vão dizer, eu tenho fé em tal coisa, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, eu tenho fé na fulana, eu tenho fé no Beltrano, eu tenho fé nisso, eu tenho fé que vai dar certo. Outros batem na madeira, outros fazem tantas coisas. Mas a fé verdadeira é através da palavra de Deus. É impossível nós termos fé se nós não tivermos esta palavra no nosso coração. A Bíblia diz que a fé, ela vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por isso que você chega num culto domingo à noite, muitas vezes arrebentado, cansado, oprimido, angustiado, e você sai daqui livre, você sai daqui abençoado, você sai daqui renovado pela presença do Todo-Poderoso. Por isso que as pessoas não entendem como você enfrenta tanta luta, tanta adversidade, e mesmo na luta você está adorando a esse Deus que é poderoso. Adora esse Deus nessa noite, adora este Deus nessa noite com fé, esta fé inteligente que Deus coloca dentro do teu coração, através da sua palavra. A Bíblia nos diz lá em Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das que se não veem. Glorificado é o nome de Jesus. Então ela é o firme fundamento, é o nosso fundamento, é naquilo que nós estamos baseados, é naquilo que nós construímos a nossa vida, a nossa esperança, é nessa fé, é na fé em Deus, na fé na sua palavra. Por isso que nós estamos aqui um domingo à noite para render graças ao nome de Jesus, crendo que Ele foi preparar lugar, e aonde Ele está é muito melhor do que esse lugar aonde nós estamos. É para isso que nós estamos aqui, meus irmãos, vislumbrando a vida eterna, vislumbrando uma vida com Cristo na eternidade. Glorificado é o nome de Jesus. Então esse leproso, a Bíblia nos diz que dos 10, 9 vão embora, recebe a cura, recebe o milagre, são limpos, pastor João, mas um só volta para agradecer. Esse um só valeu a pena. Este um que adorou a Jesus valeu a pena. A sua adoração, a Bíblia diz que abriu as portas da salvação, e Jesus pôde dizer, vai, a tua fé te salvou. Ele foi curado, e ao mesmo tempo que ele foi curado, ele foi salvo pelo poder da palavra. Quantos salvos tem aqui nessa noite? Pelo poder da palavra de Deus. Glorifica o nome de Jesus nessa noite, porque tu és salvo em Jesus Cristo. Saia deste culto alegre, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Quem sabe muitos receberam a cura, mas poucos voltaram para adorar. E os que estão adorando nessa noite aqui estão adorando em espírito e em verdade. Churabacando, Rimicandaraia. Levanta as tuas mãos para o alto assim, eu quero ver quantos adoradores tem aqui. Te coloca em pé nessa noite. Vamos adorar o nome desse Jesus que um dia nos curou e nos salvou, que um dia nos libertou, que um dia nos deu a vida eterna. Glorificado é o nome de Jesus. A gratidão, meus irmãos, ela tem que estar presente no nosso coração. A gratidão pelas coisas que Jesus fez na nossa vida. Usou pessoas para nos ajudar, usou irmãos para nos abençoar, usou o pastor para nos colocar no caminho, usou obreiros para nos ajudar. A gratidão, porque um dia a palavra de Deus te encontrou. Você não é órfão, você não é alguém
que está perdido pelo mundo, não. As pessoas caminham de um lado para outra, perdidas, sem esperança. Se nós for olhar para a humanidade, nós vimos que na humanidade muitas vezes não há uma esperança, mas com Cristo, até na morte Ele nos garante a vitória. A Bíblia diz que vencida foi a morte por Jesus, e tragada ela foi por este nome que é sobre todo nome. Então não existe nada que possa te parar. A morte não vai te parar, porque Jesus venceu a morte, você vai vencer a morte também. Grato a Deus nessa noite pela tua vida, pela tua família, por esta igreja, por o ambiente que tu vive, pelas pessoas que te cercam, por tudo que Deus fez e por tudo ainda que Deus irá fazer. A Bíblia diz que o melhor está por vir, e nós cremos que o melhor de Deus está por vir na nossa vida. E a fé para a salvação, porque esta fé para a salvação, ela nos garante que nós não estamos sozinhos, nós estamos acompanhados do Mestre. E quando nós estamos acompanhados do Mestre, não há derrota, há vitória, há bênção, há milagre. Levanta a tua mão para o alto assim e glorifica o nome de Jesus. Eu vou estar concluindo agora, passando ao pastor João, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por vocês, por este ambiente de Deus, pelo Espírito Santo que está aqui no nosso meio para nos abençoar. Amém, irmãos? Manso e suave